o que você está vendo aqui. Mandaram passar o relatório. 10 desses homens começaram a passar o relatório. A terra realmente emana leite e mel. Mas tem gente. Irmão, a palavra de Deus é essa. Quando Deus dá uma palavra para você, entra em acordo com a palavra. Nós lemos aqui o capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11, a Bíblia, versículo 2, a Bíblia diz que o acordo é um remédio que aquieta grandes erros. Se você entrar de acordo com o céu, você vai aquietar grandes erros. Tem que entrar de acordo com Deus. Eu sempre cito aqui em Provérbios 5, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz: inclina o teu ouvido à razão de Deus. Entre em acordo com a palavra. Declare: Deus, eu creio nesta palavra. Lembra no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, ali onde Deus aparecera, ele edifica um altar. Por que ele edifica um altar? Porque ele acreditou naquilo que foi liberado. Quando você edifica um altar, significa dizer que você concorda com aquilo que Deus tem falado, com aquilo que Deus tem feito. Abraão creu, e esse povo estava passando o relatório. Irmão, que tipo de relatório você tem passado? Que tipo de relatório você tem passado para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo? Que tipo de relatório você tem passado para a tua mente? Que tipo de relatório você tem passado? De repente o teu relatório é um relatório que não tem acordo com a palavra. É o que aconteceu com esses caras. Então eles estavam falando, as cidades são fortes, o povo é muito grande. E Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos. Porém os homens que estavam com ele e subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, é mais forte do que nós. Olha o relatório, eles são mais fortes do que nós. Olha o relatório, nós não podemos subir. Pessoal, cuidado com o tipo de relatório. Esse problema que você tem vivido não é mais forte do que você. Repita comigo: eu e Jesus, somos a maioria. Pronto. Se você acreditar que você e Jesus é a maioria, não importa quantos soldados tem no exército do inimigo. De novo, eu e Jesus somos a maioria. Não importa, irmãos, quanto tem de exército lá, quantos soldados tem no exército inimigo. Se você está com Jesus, você está com a maioria. Você lembra quando o povo de Deus, eles buscaram a Deus, irmão? Deus mandou um anjo, e um anjo matou 185 mil soldados do exército inimigo. Um anjo. Os anjos de Deus está aqui. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Agora, quando Deus prometeu a terra, Deus já sabia que tinha gente lá. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus já sabia que tinha gente lá, mas é tua. Não importa quem está lá. Quem está lá vai ter que sair. Quem está lá vai ter que ir embora. Não importa quem está lá. A terra é tua, a herança é tua. Não importa se tem gigante, é tua, é promessa de Deus. Ninguém é capaz de fazer a palavra de Deus cair por terra. Alguém recebe esta palavra aí? Ninguém é capaz de fazer a palavra de Deus cair por terra. Os irmãos de Davi chegaram na frente dele e Deus falou: não, eu não vejo assim. Não, quando Davi chegou, Deus falou: pode derramar o óleo. E porque assim, quando você tem a bênção, pode chegar os cananeus, os amalequitas, os heteus, os heveus na tua frente, mas a bênção é tua. Eles estão lá, mas a terra é tua. Pode ter certeza disso, a vitória é sua. Receba esta palavra: a bênção é tua e da sua descendência também. E aí a Bíblia Sagrada diz que Josué falou: vamos subir, nós vamos prevalecer. Os caras tentaram calar. Irmão, cuidado que sempre alguém vai tentar te calar.
Você tem o Caleb, você vê aqui, ele cheio de expectativa no versículo 30, subiremos e certamente prevaleceremos. Os caras que subiram com ele disseram, não podemos subir, você está falando besteira. Sempre eles vão tentar nos calar, sempre vão tentar dizer que não vai dar certo, sempre vão tentar dizer que você está derrotado, sempre vão tentar dizer, não importa o que eles dizem, grite mais alto, porque os vencedores têm que gritar mais alto do que os perdedores, os vencedores têm que gritar mais alto do que os perdedores. Os que têm um relatório bom têm que gritar mais alto do que aqueles que têm um relatório ruim. A Bíblia Sagrada é clara, vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Olha só para você ver, o Caleb e o Josué entenderam. O Caleb entendeu, ele sabia quem era Deus. O Caleb entendia que o Deus que tirou eles do Egito, que sustentava eles com uma nuvem de dia e de noite, era o mesmo que estava com eles. Caleb entendia que o Deus que fez eles espiar a terra era o mesmo Deus que ia fazer eles possuir. Irmão, pode dizer para você a mesma coisa, o mesmo Deus que te deu o sonho, é o mesmo que vai fazer você ter esse sonho realizado. O mesmo Deus que te fez ver a terra, espiar a terra, é o mesmo Deus que vai fazer você conquistar essa terra. Diga graças a Deus. Eu acho que não tem ninguém aqui na igreja, porque eu vou dizer de novo, o mesmo Deus que fez você espiar a terra, é o mesmo Deus que vai fazer você conquistar essa terra. Glória a Deus. O Caleb entendia isso, entenda assim também. Só que você crendo assim, alguém vai dizer para você, no versículo 31, porém os homens que com eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. O que é infamar? Eles passaram uma má fama da terra. Olha para mim, a terra manava leite e mel, mas esses caras estavam trazendo para aquele povo uma má fama da terra. Eles estavam infamando a terra. Eles estavam dizendo, a terra mana leite e mel, mas mesmo assim, eles não viram um lado bom, só viram um lado ruim. Sabe por que as pessoas não conquistam? Porque elas só viram um lado ruim. Elas só veem o deserto. Elas não veem depois que atravessarem o deserto. As pessoas não sabem que elas não conseguem ver que depois da plantação vem a colheita. Por isso lá em Gálatas 6, versículo 6, a Bíblia diz assim, ceifaremos se não houvermos desfalecido. Repita comigo, ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então pessoal, a colheita é para aqueles que olham e fazem o relatório que o favorece. Se você fizer um relatório que desfavorece você em qualquer setor da tua vida, você certamente vai ser derrotado. Então é por isso que você tem que fazer um relatório que te favoreça. Qual é o relatório que favorece? Maior é aquele que está em nós. Igual Caleb, certamente subiremos e possuiremos. Preste atenção nisso, que isso é bom. Isso é forte para a tua vida, isso é forte para a tua família. Olha o relatório que o cara fez, certamente subiremos e possuiremos. Vamos lá, Deus está conosco. Deus que liberou, que deu essa promessa, nos faz também possuir. Versículo 32, infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiar, ela é terra que consome os moradores, até o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Eles quiseram dizer, tem gigante lá, e também vimos ali gigantes, e também os filhos de Anak, descendentes de gigante, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Olha para nós, olha para mim. Ele falou assim, eles são tão grandes que nós somos gafanhotos aos olhos dele. Ao relatório dos filhos de Deus. Eu não estou falando de relatório de alguém que não conhece Deus, não. Eu estou falando de relatório de homens que tinham vivido milagres extraordinários desde quando estavam no Egito.
que acontecia praga na casa dos egípcios, na casa deles não acontecia. Aí, estou falando de pessoas que atravessaram o Mar Vermelho. Estou falando de pessoas que viram Deus cuidar deles com maná. Estou falando de pessoas que tiveram experiência com Deus. É desse tipo de pessoas que eu estou falando. E eram essas mesmas pessoas que estavam se vendo como gafanhotos. Significa dizer, irmão, que ver milagre não significa dizer que as pessoas vão continuar a crer em Deus como devem crer. Eu preguei outro dia aqui na igreja que a maioria das pessoas que receberam milagres, elas não estão dentro das igrejas. Porque se milagres fosse parâmetro para as pessoas ficarem em igreja, para as pessoas crerem em Deus, esses caras aqui não estavam confessando desta maneira. Quem concorda comigo? Amém. Sim, milagres são importantes. Lembra que Jesus falou: ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Corazim, se fossem feitos em Cafarnaum, se milagres de Cafarnaum forem feitos os milagres de Cafarnaum foram feitos nessa cidade, elas teriam se Sodoma e Gomorra recebessem os milagres que foram feitos em Cafarnaum, elas teriam sido salvas. Ou seja, os caras de Cafarnaum, Betsaida, essas cidades receberam milagres extraordinários e nem assim as pessoas se converteram. Porque milagre não quer dizer, não é parâmetro para a salvação de ninguém. Milagre faz parte da vida cristã. Milagre faz parte da caminhada para o céu. Diga graças a Deus. Quem está caminhando para o céu aqui? Então milagre faz parte da tua trajetória. Quem está caminhando para o céu aqui? O milagre faz parte da tua trajetória, mas não é a coisa principal. Olha só para você ver um relatório de pessoas que tinham vivido milagres. Isso aqui era relatório, não era relatório de ímpios, não era relatório de bruxos, não era relatório de pessoas que não tinham experiência com Deus. Isso era relatório de pessoas que tinham vivido milagres extraordinários, que via pão descer do céu. Você quer milagre maior do que esse? O cara está com fome e Deus faz descer pão e ele come. Do outro dia, de novo, Deus faz chover de novo. Você quer milagre maior do que esse? O povo está com sede, Deus manda falar com a rocha da água. Você quer milagre maior do que esse? O mar abre. Você quer milagre maior que esse? O povo está andando no deserto, um calor extraordinário, que é impossível de alguém viver lá no deserto com um calor desse. E Deus, ele cuida do povo com ar-condicionado, uma nuvem de dia, cuidando daquele povo. É milagre. E de noite, pessoal, a temperatura cai. A Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo aquecendo o povo. Milagres. Mas olha o relatório de pessoas que viram milagres. Nós somos como gafanhotos. Eles e não estavam concordando com a palavra liberada. Se você quiser viver um milagre, você precisa entrar de acordo com a palavra que foi liberada para a tua vida, para a tua família, para as tuas finanças, para a tua casa, para a tua saúde, para o teu casamento, em nome de Jesus. Você precisa entrar de acordo com a palavra que foi liberada. Porque Deus te deu as chaves do reino do céu para você ligar na terra, para ser ligado no céu, ou seja, para ter acordo entre o céu e a terra. A palavra de Deus, ela tem que ter acordo com você, ela tem acordo com o céu. E uma das chaves que Deus nos deu foi a concordância. E o Caleb estava dizendo: eu concordo com a palavra que foi liberada, nós vamos subir e vamos possuir. Olha o entendimento que Caleb tinha. Versículo capítulo 14 agora. Então toda a congregação se levantou a voz e o povo chorou naquela noite. Os caras se viram como gafanhotos, que o povo chorou. Olha para mim, irmão. Os líderes estavam desmotivando pessoas. Eles estavam desmotivando pessoas. O povo chorou. Eles foram para trazer um relatório de alegria. Pessoal, a terra é boa. Olha, a palavra de Deus é verdadeira. Como Deus é fiel. Quando nós chegamos na terra, realmente a palavra que Deus liberou para Abraão, e realmente Deus, ele é fiel para a palavra. Ele se cumpriu, ele vem cumprindo de geração em geração. Chegou a nossa vez. Olha, pessoal, a terra mana leite e mel. Inclusive eles trouxeram
cacho de uva, 2 homens trouxeram os ombros. Eles podiam, olha só, pessoal, a terra é verdadeira, isso aqui é um fruto. Mas eles, ao invés de eles fazerem isso, eles disseram, não, tem gigante. Olha, é difícil. Irmão, tem gigante mesmo, mas a terra é tua. Os gigantes não é maior do que a palavra liberada sobre a tua vida. As doenças não são maiores do que a palavra liberada na nossa vida. As lutas do nosso casamento não é maior do que a palavra liberada na nossa vida. As lutas financeiras que nós enfrentamos não é maior do que a palavra liberada na nossa vida. Em nome de Jesus, esse é o relatório que eu te passo. Eu não vou aqui desmotivar você, não vai dar certo. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para motivar você. Eu estou aqui, não estou aqui para fazer você chorar, eu estou aqui para fazer você rir, e estou aqui para dizer: a terra manda leite e mel. Tem gigante, mas a terra é nossa. Tem luta, mas a terra é nossa. Tem dificuldade, eles são gigantes, mas nós somos maiores do que ele, porque o maior é o que está em nós. Diga graças a Deus. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder. Mas a Bíblia diz que aqueles líderes, a maioria, desmotivaram o povo. E o povo naquele dia, diz aqui o capítulo 14, versículo 1, que eles choraram aquela noite. Versículo 2: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Então, pessoal, o relatório foi tão ruim que os caras passaram, que o povo chorou e começou a murmurar. Quando você faz um relatório, um diagnóstico errado das coisas que Deus tem para você, ao invés de você sorrir, você chora. Quando você monta um relatório diferente daquilo que Deus tem para você, ao invés de você agradecer os líderes, você é contra os seus líderes. Quando você faz um relatório diferente daquilo que Deus tem para você, você murmura, você fica chorando. Agora, quando você faz o relatório certo, você tem um entendimento, você consegue olhar para o gigante e dizer: certamente prevaleceremos. Este é o relatório certo que a igreja tem que ter. Diga amém. Versículo 3. Desculpa, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação. E lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha para mim. Eles preferiam morrer no Egito do que lutar para conquistar o que Deus tinha para eles. Olha como que esse povo precisava de ser tratado, mesmo vendo tantos milagres. Ver milagre não é, pessoal, prova que as pessoas vão continuar crendo. Pelo contrário, quando a pessoa tem a oportunidade de crer e ela se torna incrédula, ela morre no deserto. As palavras têm o que, gente? Nós já aprendemos que as nossas palavras têm o que? Poder. O que eles falaram? Quem dera morrêssemos no Egito ou no deserto. Diga: as palavras têm poder. Sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão morrer no deserto. Sabe por quê? Porque eles acharam que a palavra de Deus não era suficiente. Infelizmente, irmão, os gigantes têm feito as pessoas que creem, as pessoas que têm a promessa. Infelizmente, o gigante tem feito as pessoas vir à terra, mas as pessoas não têm entrado na terra, porque o diagnóstico que ela faz, o relatório que ela monta, é desfavorável a ela. Filho de Deus não pode montar relatório desfavorável na sua mente. Monte na tua mente, presta atenção nisso aqui. Diga glória a Deus. Monte na tua mente a partir de agora. Diga comigo, assim, olha aqui para mim, diga comigo: eu vou montar na minha mente a partir de agora relatórios favoráveis a mim e a minha casa. Diga: eu creio nisso. Pare de montar relatório de tristeza. Pare de montar relatórios que te desmotive. O livro sagrado é claro, versículo de número 3.
Versículo 3 diz assim: e porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Olha para mim, eles estavam perguntando: por que o Senhor nos trouxe aqui para nós vivermos como presa? Ainda estavam culpando Deus, irmão. Olha para mim, filhos de Deus, tinham a promessa, ouviram os milagres, Deus deu a oportunidade deles ver a terra que eles iam possuir, e agora estavam culpando Deus. Ao invés de concordar com a palavra, eles estavam culpando o autor da palavra. Não culpe Deus, gigante tem mesmo, vença eles. Há um Deus na tua vida, vença eles, maior é o que está contigo. Mais uma vez vou dizer, se você está sozinho, todos te abandonaram, Jesus ele falou: eis que estou convosco todos os dias. Você tem a companhia de Jesus, e com Jesus você é a maioria. Diga de novo isso: com Jesus eu sou a maioria. Pronto, se você está com Jesus, você é a maioria. Não tenha medo. Nós estamos vivendo o mês da concordância. Eles estavam em desacordo com a palavra. Tem que ter concordância, porque se o céu quer pegar eu pela mão e eu resolvo não dar a mão para o céu, a culpa é minha. Eu tenho que dizer: Deus, segura nas minhas mãos aqui. O Senhor disse que está comigo todos os dias. O Senhor disse que eu posso contar contigo. Então segura nas minhas mãos. O versículo de número 5 diz assim, 4: e diziam uns aos outros: vamos levantar um líder e vamos voltar para o Egito. Olha para mim, olha como o diabo é sujo. Deus tem todo o trabalho, levanta um líder para tirar o povo do Egito. Moisés vai lá e enfrenta Faraó. Moisés vai lá, enfrenta Faraó. Moisés vai lá, fala com o Faraó. Deus manda as pragas para mostrar quem protege o povo dele. As pragas vêm, o povo de Deus é preservado das pragas. Deus tira o povo do Egito para levar eles para viver a promessa, para cumprir na vida deles a palavra de Deus. E eles, o diabo monta na mente deles um cenário para eles voltarem para o Egito. E muitos têm voltado, irmão, infelizmente. A semana passada nós aprendemos aqui na igreja que Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis, o Abraão ele monta a tenda em Betel. Quem lembra da palavra? Ele monta a tenda dele em Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Depois ele vem a fome e ele desce para peregrinar aonde? No Egito. Peregrinar no Egito, você até pode, mas morar não. Nós somos falhos e as nossas falhas nos levam a peregrinar às vezes no Egito. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele voltou para Betel, aonde primeiro tinha edificado o altar. E foi aonde tinha edificado o altar e invocou o nome do Senhor. Tem que ter altar na nossa vida. Se não tiver altar na nossa vida, os relatórios vão ser feitos contra nós. Olha para mim. O fato de você ter ciência de que Deus é contigo, o fato de você ter ciência de que tem uma terra prometida, não significa dizer que você vai possuir se você não se levantar como tem que se levantar. Deus não trabalha nem com tímidos e nem com covardes. Tem que ter coragem. É por isso que está escrito na Bíblia 365 vezes: não temas. Em outras palavras, Deus está dizendo todo dia: tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Versículo 5:
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefté, dos que espiaram a terra, rasgaram as vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nesta terra, e nos dará terra que emana leite e mel. Olha o relatório de Josué, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Em outras palavras, parem de discordar com a palavra de Deus. Concordem com a palavra. Façam o que Deus mandou. Irmão, é muito fácil. Tem gigante, mas faça o que Deus mandou. Tem luta, mas faça o que Deus mandou. Tem barreira, tem gente que vai falar mal, mas faça o que Deus mandou. Faça o que Deus mandou. Obedeçam. O homem de Deus se levantou, rasgou as vestes. Rasgar as vestes era um sinal de revolta. Caleb e Josué rasgaram as vestes. É como se eles estivessem dizendo: como que podem ser atrasados desse jeito? Rasgaram as vestes e falaram: como que eles podem ser tão atrasados, tão mente fechada? Eles viram a terra, eles colocaram no pé, eles viram que a terra realmente emana leite e mel. 40 dias os caras fizeram um tour na terra que emana leite e mel, não faltou nada, tinha gigante, mas eles passaram no meio do gigante. 40 dias, olha, tentaram apegar eles, mas eles esconderam até na casa da prostituta, porque Deus ele esconde quem Ele quer, na onde Ele quer, a hora que Ele quer, porque Ele é Deus, irmão. Ele preserva os seus. Amém, gente? Amém. Deus é bom. Deus é bom. Eu creio nesta palavra. Eles disseram, versículo 9: não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo desta terra. Lê comigo: porquanto são eles nosso pão, retirou deles o Senhor no amparo. Irmão, olha o entendimento dos caras. Eles são gigantes, mas estão desamparados. Eles são gigantes, mas são nosso pão. Nós vamos devorar ele com eles, como devoramos pão. Eles são gigantes, mas o nosso Deus tirou deles o amparo. Irmão, tem gigante, mas quando Deus vai na frente, Ele vai tirando o amparo. O exército é grande, mas é como se fosse nada, porque maior é o que está contigo. Pastor, a minha luta é grande, mas Deus tirou deles o amparo. Pode se preparar para contar o testemunho, mas você tem que partir para cima. Você tem que concordar com a palavra. Você tem que dizer: eu recebo. Você tem que dizer: eu creio. Você tem que dizer: eu concordo. Porque tudo, se nós concordarmos na terra, será concordado no céu. Glória a Deus por esta palavra, igreja. Olha a diferença do relatório de Caleb e de Josué. Tem gigante sim, mas eles estão desamparados, porque o nosso Deus tirou deles o amparo. Irmãos, esse Josué e Caleb estavam se vendo como gafanhotos. Eles estavam se vendo como gigantes. Os outros estavam se vendo como gafanhotos. Filhos de Deus se vendo como gafanhotos, chega disso. Você tem que se ver como gigante em nome de Jesus. Amém. Pare de ficar se olhando como gafanhotos. Quem falou que você não pode pagar o aluguel da igreja pelo menos uma vez por ano? Ah, não posso. Pode sim. Pare de se ver como gafanhotos. Pare de se ver como gafanhotos. Você é grande. Quem falou que você não pode fazer a viagem do teu sonho? Você pode sim. Para de se ver como gafanhotos.
Deus não te chamou para você fazer esse tipo de relatório a teu respeito. Deus te chamou para você fazer um relatório assim: tem gigante, mas a terra é nossa. Tem gigante, mas vamos prevalecer. Tem gigante, mas o Senhor tirou deles o amparo. Mas Deus tem nos amparado. Quantos são amparados por Deus? Diga glória a Deus. Quem são amparados por Deus, aplaude Ele. Diga: eu sou amparado por Ele. Eu sou amparado por Ele. Amém? Versículo de número 10. Desculpa, a parte final do versículo 9. O Senhor retirou deles o amparo, e o Senhor é conosco. Não tenha medo. Amém. Oh, glória a Deus, irmão. Olha o relatório de Caleb e de Josué. Eram líderes, escolhidos por Deus. O fato de ter sido escolhido por Deus não significa dizer que as pessoas vão vencer se elas não concordarem com o que Deus fala. Está assim de escolhidos por Deus, irmãos, derrotados. Está assim de escolhidos por Deus, falidos. Está assim de escolhidos com Deus, escolhido por Deus no vício. Está assim de escolhidos por Deus na Cracolândia. Está assim por quê? Porque não se posicionam. Esses também foram, mesmo assim vão morrer no deserto. A partir de hoje você vai mudar as palavras e o relatório da sua vida em nome de Jesus. Você vai mudar o relatório do teu casamento. Você vai começar a dizer: eu amo esta mulher, eu amo esse homem. Você vai mudar o relatório da sua família: meu filho é uma bênção. Eles não são viciados, não são alcoólatras, não são drogados, não são derrotados, não são burros. Os meus filhos são uma bênção. Eles não são uma maldição, eles são uma bênção. Faça o relatório a teu respeito: eu sou uma bênção, sou escolhido por Deus. Faça o relatório a teu respeito. Pare de fazer relatórios de derrota. Pare de se ver como gafanhotos. Líderes, tem líder aqui nesta igreja hoje? Amém. Tem líder aqui nesta igreja hoje? Amém. Versículo 10. Mas toda a congregação disse: apedrejem eles! Apedrejem eles! Apedrejem! Taquem pedra neles! Taquem pedra! Irmãos, você está entendendo por que os líderes são apedrejados? Porque a maioria gosta de voltar para o Egito. A maioria não quer enfrentar gigantes. A maioria não quer fazer o que é necessário. A maioria quer voltar para o Egito. Quer fazer aquilo que é contra Deus. Voltar para o Egito é antagônico à vontade de Deus. Voltar ao Egito é antagônico aos princípios dos vencedores. Voltar ao Egito é antagônico ao alvo que você tem para alcançar. Quando Josué e Caleb rasgaram as vestes e disseram: vamos para cima, nós vamos conseguir. E eles disseram: taquem pedra neles, apedrejem eles. Está vendo, irmãos? A minoria são os líderes que querem encorajar, e mesmo assim as pessoas querem apedrejar. Sabe por que as pessoas querem apedrejar os líderes que trabalham com relatório positivo? Porque para conseguir o que o líder está dizendo tem que enfrentar gigantes. E são poucos os que estão dispostos a enfrentar os gigantes. São poucos que têm coragem de enfrentar o gigante. São poucos os que estão dispostos a depender totalmente de Deus. Dependa de Deus totalmente. Você pensa que você depende desse dinheirinho que você tem aí? Você pensa que você depende desse imóvel que você tem? Você pensa que você depende desse trabalho que você tem, desse curso que você tem, desse diploma que você tem? Você depende de Deus e continue dependendo dele até o fim, porque é Ele que provê todas as coisas. Pastor, está difícil, mas vamos, porque Ele tirou dos nossos inimigos o amparo. Nós é que estamos amparados pela presença de Deus. Quem está amparado pela presença de Deus, aplaude. Quem está amparado pela presença de Deus, aplaude. Quem tem a família amparada, quem tem a
disse, o apóstolo Paulo, falou lá, quando todo mundo abandonaram ele, eles disseram, todo mundo me abandonou, mas Deus me assistiu. Posso dizer uma coisa? Deus está te assistindo, irmão. Amém. Ele viu aquelas lágrimas que você derramou diante de madrugada. Ele viu as lágrimas que você derramou com essa luta no teu casamento. Ele viu as lágrimas que você derramou por causa da perseguição do trabalho. Ele viu as lágrimas que você derramou quando você foi pagar uma conta e chegou uma conta e chegou outra e você não tinha dinheiro para pagar. Ele viu tudo. A peleja não é sua, a peleja é dele. Então, creia. Dependa dele. É dele que vai vir. Eles quiseram apedrejar os homens de Deus. Diga comigo. Eles queriam tacar pedras nas pessoas erradas. Eu entendo uma coisa. Sempre as pessoas que servem a Deus, que estão com propósito, os fracos vão querer apedrejar. Os fracos vão querer apedrejar. Já deu time, hein? Se deu time, pode cortar. Versículo de número